mais um vídeo hoje e ele é continuidade do vídeo último sobre o caso Mariana Ferrer. E eu preciso começar com um pedido de desculpas. Sim, eu errei. Em que eu errei? No número de seguidores que eu afirmei que a Mariana Ferrer tinha na época do acontecido. Eu disse que ela tinha 150 seguidores, sendo que ela já tinha 150 mil seguidores. Ah, Gigi, mas é um erro bobo. Não é um erro bobo, foi um erro grosseiro. Aqui, inúmeras vezes, eu já falhei em questões a posicionamentos e venho aqui pedir desculpas, porque essa sou eu. Lido com a verdade. Se eu falho com a verdade, eu venho aqui e arco a consequência do meu erro. Agora eu quero que vocês entendam por que eu errei. Vai ser essa a primeira explicação. Depois eu vou vir novamente com os fatos mais resumidos do que eu fiz no vídeo anterior e mais explicativos. E no final eu vou dar a minha opinião, porque eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. Eu sou imparcial na geração de provas. É diferente. É ali que eu preciso ser imparcial. Mas como ser humano, baseado em tantas falhas, sim, doa quem doer, houve inúmeras falhas, se proposital ou não, deveria ser investigado. Por conta disso, eu dou a minha opinião, sim. Agora esperem até o final para a opinião. Aquele recado básico antes de começarmos o vídeo, porque é o algoritmo do YouTube. Ele precisa enxergar que você gosta desse conteúdo para que ele apareça para você. Então, se ele não está aparecendo, é porque você, além de já ter curtido a página, ativado as notificações, tem que dar um like no vídeo e comentar. Só assim que o YouTube vai enxergar que você é uma fichada e um fichado da GG. A informação que eu trouxe errada, para vocês verem, foi uma informação que não foi baseada na sentença. Foi baseada em quê? Em uma notícia no jornal. Aquilo ficou na minha mente e realmente eu acredito que qualquer lugar do Brasil, qualquer uma dessas boates possa acontecer o que a Mariana alega, que é pedofilia, prostituição, tráfico de mulheres. E eu fiz baseado em experiência minha. Experiência como policial e experiência como ser humano. Porque quem me acompanha sabe da minha bandeira contra, principalmente, pedofilia, que está bem assim com a prostituição e tráfico de mulheres. Quem me acompanha sabe que o motivo que me fez ir para a perícia criminal foi eu ter desmantelado não, porque não acabou, mas ter descoberto e acabado ali na escola onde eu trabalhava com 2 esquemas alto escalão de pedofilia. Baseado nisso, sim, eu acredito ser possível. Nada é impossível em relação a isso. Por conta disso, ficou na minha mente a droga da informação dos 150 seguidores e eu criei sim uma teoria. Meu erro foi aí. E peço desculpas porque isso prejudicou, inclusive, a Mariana Ferrer. Porque uma das alegações que fazem é que ela quer fama, ela quer dinheiro. Então, se ela tinha 150 seguidores, opa, hoje ela tem 1 milhão e pouco, né? Então, seria ótimo. Tem um outro erro que está sendo imputado pela depoente Karen. Fala que eu troquei o depoimento dela. Vamos aos fatos. Vejam o que eu falei e comparem com o que está escrito na sentença da AK. Não falei dos personagens, mas tem essa personagem K que fica na liberação dos ingressos. Olha só o que ela diz. No dia ela chegou acompanhada com a S conhecida, com o S e com a A, né? Teve toda aquela cena do almoço. Opa, se ela diz assim, teve toda aquela cena do almoço, é porque ela viu. Mas olha o que consta aqui. Da porta não tinha visão completa de dentro da casa. Mas como que ela viu que teve toda aquela cena do almoço? Tinha visão de dentro da casa. Não tinha visão completa de dentro da casa. Tinha visão de dentro da casa. Mas não tinha nítido quem estava onde. Pera. Gente, onde é que estão as mentes investigativas nesse julgamento, nos inquéritos?
não viu a Mariana na mesa do almoço e tampouco ela bebendo algo. Ah, mas ela viu a cena do almoço. Mas teve a cena do almoço. Todas as depoentes disseram que viram a cena. Como? Dava para ver a cena? Uma reprodução simulada responde isso. E o que mais me intriga é que o S, amigo, envia depois para a promoter-chefe print da Mariana falando que aquilo ali tinha dado BO. Peraí, o S amigo da Mariana era S amigo da promoter eventos? Se eu tivesse errado, era mais do que natural, sabe por quê? A confusão daqueles depoimentos, 70 e poucas páginas ali, 70 e muitas, né? É capaz de fazer um ser humano errar. Eu fico imaginando um processo de 3 mil, 4 mil, 10 mil folhas. Avaliar tudo isso. Não queria estar na pele desse juiz, não. E aí tudo como é feito, tudo tão arcaico, tudo tão... facilita muito a vida. E sim, eu estava tomada por emoções. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Só me vinha essa imagem. Vocês estão vendo aqui a Mariana sozinha e a advogada de defesa longe dela. Estavam em duas câmeras diferentes. Já o réu estava amparado pelo seu advogado. Parecia ali que quem estava sendo condenada e que está sendo condenada e que foi condenada foi a Mariana. Se ela está mentindo ou não, eu quero que a verdade apareça. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que está difícil a verdade aparecer com a enxurrada de falhas que foi essa investigação. E uma enxurrada de falhas que poderia acontecer com você, com um familiar teu, com uma pessoa querida sua. Eu não estou aqui para defender nem Mariana Ferrer, nem André Aranha. Eu estou aqui para defender o direito de justiça plena, cabível, o que não foi permitido. E eu quero que com esse caso vocês possam compreender e agir em defesa de vocês ou de outro. O início da falha já começa quando Mariana Ferrer vai à delegacia, faz a denúncia e não há de imediato a perícia no local do fato, que está prevista em lei, artigo 158 do Código Processual Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que isso significa? Ah, Gigi, não foi feito exame de corpo de delito nela? O exame de corpo de delito não é apenas no corpo da vítima. Tudo que deixa vestígio é corpo de delito. Então, se o local onde foi relatado que houve um crime deixou vestígio, e quem é apropriado para isso? É o perito criminal. Nessa hora atua a perícia criminal. O delegado, ao saber disso, já deveria ter mandado a sua equipe investigativa lá isolar o local para a perícia criminal entrar. E ali eles iriam fazer o quê? Buscar se havia ou não preservativos. Como assim, Gigi? Se o exame dela não deu a ausência de espermatozoides, não deu a ausência de PSA dentro da vagina, uma das possibilidades é o uso de preservativo. Ou ele ter o famoso gozado fora. Não ter encontrado PSA dentro da vagina não significa que não houve penetração. Esse senhor era o senhor que estava lá, que subiu com ela. Sim. O senhor teve conjunção carnal, praticou algum ato libidinoso com a Mariana? Nenhum ato libidinoso? Não. E a equipe de perícia lá iria fazer o quê? Iria levantar
impressões digitais para saber quem esteve lá dentro. Seria procurado camisinha. Outro ponto, coletar as imagens, extrair as imagens DVR. Ah, Gisele, mas a polícia fez isso e a polícia avaliou quais são as melhores. E aí o restante foi apagado. A polícia fez. A equipe de polícia pode sim extrair o material. Mas quem analisa as imagens para dizer o que presta e o que não presta é a perícia. Porque o perito criminal tem conhecimento para isso. O perito criminal tem ferramentas para otimizar o máximo que puder e aí descartar aquilo que não presta. E aí vamos ao depoimento do policial civil. Eu vou ler aqui para ser mais rápido, tá? Que participou das investigações envolvendo os fatos. A investigação estava inicialmente com alguns colegas. Quando a delegada assumiu a condução das investigações, começou a participar. Reviu toda a investigação desde o início, análise das câmeras, imagens. Desse determinado momento em diante, passou a investigar juntamente com a delegada de polícia. Nesse momento, a autoridade policial já tinha acesso às imagens. As imagens consistiam na subida, um movimento no Café de la Musique, o ingresso deles no camarim e depois a descida do camarim. Não foi o responsável por pegar o DVR, mas ele foi inteiro à delegacia. Eram 3 DVRs. Um deles foi buscado dentro do café e foi para a delegacia. Não participou da diligência. Considerando a grande quantidade, as imagens geralmente são selecionadas. Como o café é noturno, quando pegaram as câmeras principais não dava para ver muita coisa, fica tudo preto. As câmeras não possuem uma qualidade boa. Ele avalia, ele analisa e ele dá o veredito do que pode ou não pode ser utilizado. Essas imagens não foram passadas pela equipe de peritos criminais que são especialistas em análise de imagens, que sabem como melhorar e sabem exatamente aquilo que realmente não tem mais jeito. E no relatório, concluiu que a vítima possuía orientação espacial e ele mesmo, o investigador, concluiu que ela tinha uma orientação espacial e uma boa capacidade motor em deslocamento, considerando as imagens que visualizou. Aí ele fala aqui, há muitos casos na delegacia, há muitos crimes para serem investigados. Quando acontecem crimes mais graves, já fazem um pedido das imagens, a coleta e a armazenagem. Não sabe dizer se o DVR foi devolvido ou não. A praxe é extrair as imagens no pendrive e posteriormente realizar o relatório. Não houve perícia nas imagens. O que vem tanto contra a própria Mariana quanto contra o próprio Aranha. Agora, para quem mais não sabemos e não vamos saber até que essas imagens apareçam. Se elas ainda existem, que elas apareçam e sejam analisadas pela equipe de peritos. A imagem que está sendo utilizada no processo de subida e descida, que a mãe da vítima alega que foi adulterada, por que não foi enviada para a equipe de peritos para ser analisada? E é muito importante, sim, a análise nessas imagens, porque a própria mãe da vítima acusa não somente o André Aranha, acusa os dois, André Aranha e o Roberto Marinho Neto. Mais do que necessário. Não querem provar que a Mariana está mentindo? Façam análise nessas imagens. Provem que não houve adulteração. Cala a boca de todo mundo. As primeiras advogadas, elas requereram sim as imagens. E esse pedido foi negado. Por quê? E tem mais um ponto que eu chamo a atenção, que, ao meu ver, por conta desse depoimento da Franciele, onde ela diz que ela não foi ouvida pelo delegado, ela foi ouvida pelo escrivão, depois que a delegada começou a ouvi-la. E aí eu pergunto, para todos foi assim no início? Como foi para Mariana Ferrer? Eu não sei, eu não tive acesso a isso, mas fica esse questionamento. Essa pergunta em relação a Mariana ter sido ouvida por um delegado ou por um escrivão, ela é necessária, até por conta de quê? Dos quesitos feitos para o exame de corpo de delito no corpo da Mariana. Gisele, não estou entendendo. Os quesitos que foram feitos foram os quesitos de praxe. Não havia nenhum quesito pedindo para o médico legista observar o comportamento da Mariana. Continuo sem entender, Gisele.
que vai fazer a diferença total nos quesitos pedidos e em como tudo vai ser delineado dali para frente. Uma prova disso, vamos lá. Já com o andamento do processo, foi feito uma requisição complementar pedindo do médico legista que explicasse sobre o comportamento da Mariana quando foi fazer o exame de corpo de delito. Perguntas que foram feitas pelos advogados do réu e pela médica tratada como perita judicial sobre o comportamento da vítima quando foi fazer o exame de corpo de delito. Se ele sabia como é que ela estava, se ela apresentava desorientação e tudo mais. E qual é a resposta dele? A pergunta 15. Na data da realização do exame toxicológico, a denunciada relatou aos médicos e profissionais que lhe atenderam que teria recobrado a consciência em que momento? Foi relatado que teria se recordado de descer escadas íngremes logo após o evento e que teria praticado uma série de atos conscientes até chegar em casa em segurança. O médico responde o quê? Prejudicado. Por quê? O exame realizado por mim não foi direcionado para a avaliação psíquica da denunciante. Portanto, não tenho elementos para descrever eventuais traços de problemas na esfera psíquica, conduta, orientação e relacionamento familiar. Também não tenho elementos para verificar a necessidade de uma avaliação psicológica no presente caso. Já eu discordo do colega, mas aqui é posicionamento de visões. Eu, inclusive, acredito que esse é um dos casos que seria importantíssima a presença de um perito psicólogo para avaliar os dois, avaliar todos os depoentes. E nessa requisição complementar, existem outras perguntas muito interessantes. Vamos lá. Qual o comportamento frequente de uma pessoa logo após ser submetida à intoxicação por uma droga dopante ou que facilite a perda de memória ou sentido? A resposta do médico legista. Frequentemente, os sinais e sintomas encontrados são sonolência, dificuldade da fala, confusão mental. Ele respondeu o quê? Frequentemente. Isso não significa que seja sempre, que não há exceções. No entanto, a apresentação dos sintomas pode diferir dependendo do tipo de droga utilizada, da quantidade da droga utilizada, da associação com outras drogas, da resistência do organismo do indivíduo e do tempo transcorrido após a intoxicação. A médica faz a pergunta: uma pessoa submetida a esse tipo de intoxicação devastadora, a própria médica intitula a intoxicação como devastadora. Baseada em quê? Normalmente conseguiria minutos após o ocorrido ter capacidade de discernimento, planejamento, organização e atenção intacta. Normalmente seria capaz de agir ou tomar decisões de forma consciente ou ficaria tempo considerável vulnerável? Desconheço o termo intoxicação devastadora, respondeu o médico legista. Como descrito no quesito anterior, a apresentação dos sintomas pode diferir dependendo do tipo de droga utilizada, da quantidade da droga utilizada, da associação com outras drogas, da resistência do organismo do indivíduo e do tempo transcorrido após a intoxicação. No quesito 10, a médica contratada pergunta: atitudes como descer escadas em linha reta, pegar fila para pagamento de comanda em casa noturna, conversar com a amiga sobre banalidades, dirigir-se em linha reta por outro estabelecimento com marcha e alinhamento normal, adentrar em novo estabelecimento, pegar fila, sair, conversar normalmente com amigo via aplicativo de celular, acionar transporte via aplicativo de celular, falar com a mãe ao telefone, indicam discernimento, planejamento de ato e preservação de memória? O médico legista responde: algumas ações citadas precisam de discernimento, como, por exemplo, saber que precisa pagar uma comanda em casa noturna e solicitar transporte por aplicativo. Algumas situações necessitam planejamento de atos, como, por exemplo, pagar uma comanda em casa noturna, solicitar transporte por aplicativo, conversar por aplicativo ou telefone. Todas as situações precisam de algum grau de memória, seja antiga, recente ou imediata. Pergunta:
11, que eu quero que vocês prestem atenção, formulado pela médica contratada. Sob o ponto de vista científico, tais atos praticados são compatíveis com uma pessoa que estivesse momentos antes intoxicada sob efeito de drogas, a ponto de ter prejuízo total de memória? Se a memória da denunciante estivesse totalmente comprometida a ponto de permitir um ato libidinoso e não se lembrar, poderia, momentos após o ato, agir com planejamento de ações, demonstrando memória intacta e preservada? O médico responde: sob o ponto de vista científico, a apresentação dos sintomas pode diferir dependendo do tipo de droga utilizada, da quantidade de droga utilizada e da associação com outras drogas, da resistência do organismo do indivíduo e do tempo transcorrido após a intoxicação. Os atos citados no quesito do número 10 não precisam de memória intacta. E é justamente baseada nessas respostas é que eu faço uma pergunta. Não pode ter sido usado uma droga que não foi analisada? É possível? Aí eu pergunto para vocês, a ketamina foi analisada? Se aqui estiver alguma substância que compreenda a ketamina, beleza. Se não, eu chamo a atenção para a ketamina. E aí, sobre a ketamina, eu vou deixar um artigo aqui para vocês lerem. E olha o que esse artigo ele traz. Essa substância é utilizada como droga de abuso. Em indivíduos saudáveis, produziu comportamento semelhante aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, bem como alterações da percepção, prejuízo na fluência verbal e sintomas similares ao estado dissociativo. O que é o estado dissociativo? Múltiplas identidades e personalidades. Esse artigo traz um dos efeitos colaterais da ketamina quando administrado como analgesia, em decorrência de importantes efeitos colaterais, como alucinações, distúrbios proprioceptivos e a sensação de flutuar sobre o corpo. Ela cita que é o quê? Ela teve essa sensação ao descer de flutuar. E sobre a ketamina, nós temos dois tipos. Ainda para deixar a situação mais assim, a ketamina ela tem dois isômeros quirais. Nós temos a levógera e a destrógera. A ketamina S+, e a ketamina R-. E dependendo de qual é administrada, em junção com outras drogas ou álcool, o metabolismo individual de cada um, nós vamos ter respostas em níveis diferentes. E o importante aqui é que essa ketamina também, ela causa o apagão da memória antiga, só ficam as memórias mais recentes, como eu falei no vídeo anterior. E se a gente estiver falando de uma droga que vai aumentando a sua resposta com o tempo, no início apenas a obediência e começar a não entender o que está acontecendo ali, com todos os suas travas mentais retiradas, aí depois vindo a confusão mental, o que se parece que aconteceu quando Mari Ferrer entrou no Uber. Além do que, também tem a bad da droga, né? Uma situação, depois que ela fala que estava flutuando, ela diz o quê? Ela pergunta pro segurança por que ela estava ali sozinha. Aí pergunta, como é que ela sabia que ela estava ali sozinha? Será que ela sabia ou era a bad da droga? E aí ela diz, me abandonaram, me abandonaram. Como é que ela sabia que foi abandonada? Será que estava se sentindo abandonada? Foi abandonada realmente ou estava se sentindo abandonada? Bad da droga. Sobre ela não ter entregue ainda o vestido. Agora é a Gigi Barreto falando, tá? Não é a perita. Um pouco da perita. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Se eu tivesse a convicção que eu estou vendo que ela tem, minha convicção é de que o que está acontecendo faz parte de algo maior, sim. Eu me esconderia para deixar a coisa tomar uma proporção maior. Porque é só assim que as coisas são vistas. Eu esconderia o vestido, sim. Para o material não sumir. Para finalizar, eu quero fazer um pedido para vocês. Peçam para o Metaforando analisar esse vídeo. O meu conhecimento nessa área é propriamente de interesse particular, não é nada fundamentado em amplas horas de estudo. É um conhecimento superficial. Quero muito que vocês peçam para o Metaforando, porque eu tive a leve sensação, impressão, a imagem estava muito ruim da audiência. Eu tive a impressão que
o acusado, quando ele contava as situações, ele olhava para o criativo. Eram movimentos muito rápidos, mas eu não tenho essa expertise. Então, o metaforando tem. Se as imagens estiverem numa qualidade boa dele avaliar, seria excelente também. Metaforando, faz aí a análise aí pra gente. Percebi muito isso na hora que ele fala, só notei ela próximo de pagar a conta. E também percebi outra coisa, ele balançou a cabeça numa negativa quando ele afirmou o quê? Que na hora que foi pagar a conta, ela passou a mão na cabeça dele. E aí? Eu não posso tirar conclusões disso não. Então vamos pedir pro Metaforando? Terminou esse vídeo, espero que seja de grande valia. Se você acredita que ele deva ser compartilhado, compartilhe. Porque eu acredito que todos nós merecemos uma investigação bem feita, uma investigação robusta, com uma perícia criminal que possa fazer o que ela sabe fazer, estruturada. Esse é o meu único pedido para você, por uma perícia mais estruturada em todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Hey!